Quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento, é preciso desenquadrar, ou seja, deixar de ser MEI. Nesse momento, alguns microempreendedores começam a pensar em algumas possibilidades aí para evitar o desenquadramento e também para evitar de ter que pagar o imposto gerado pelo excesso de faturamento. Com base nisso que eu acabei de falar, eu recebo duas perguntas com bastante frequência. Pedro, posso baixar o MEI que acabou de ultrapassar o limite de faturamento sem calcular e sem pagar os devidos tributos gerados aí pelo excesso de faturamento? Ou ainda na mesma linha de pensamento, Pedro, posso baixar esse CNPJ desse MEI que extrapolou o limite de faturamento e em seguida abrir outro CNPJ aí optante pelo MEI? Então, se você é MEI e se você extrapolou o limite de faturamento, fica ligado comigo nesse vídeo, porque eu vou esclarecer essas dúvidas aqui. Também vou dar várias dicas e você vai saber exatamente quais são as suas possibilidades e o que você precisa fazer se você está numa situação como essa. Indo direto ao ponto, existe lá na legislação uma regra que diz que o MEI ele tem um limite de faturamento, que atualmente é de R$81 mil por ano e, claro, proporcional no primeiro ano de atividade do MEI. Presumindo que você já tenha um certo entendimento sobre essa questão aí do limite de faturamento, a gente vai seguir com o raciocínio por aqui para que você entenda. Quando o MEI ele ultrapassa esse limite de faturamento, por exemplo, um MEI faturou em 2022 um total de R$90 mil. O que vai acontecer com esse MEI? Ele precisa, assim que começar o ano de 2023, ele precisa declarar esse valor de faturamento de R$90 mil. O sistema automaticamente vai calcular o imposto sobre o excedente de faturamento, ou seja, vai calcular imposto aí sobre R$9 mil, e esse MEI ele precisa deixar de ser MEI a partir de janeiro de 2023. Então, quando o MEI ultrapassa o limite de faturamento, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, ele ultrapassou em até 20%, ele precisa, a partir de janeiro do próximo ano, deixar de ser MEI e recolher os devidos tributos aí que serão calculados sobre o excesso de faturamento. Ao constatar essa necessidade de fazer o desenquadramento também, e principalmente ao descobrir qual vai ser o custo para manter essa empresa aí após o desenquadramento, muitos microempreendedores começam então a buscar alternativas, para continuar como MEI e evitar aí de ter que dar esse próximo passo aí, que é sair do MEI, continuar como ME optante pelo Simples Nacional. Então que surgem aquelas dúvidas, e eu atendo diariamente aí diversas pessoas falando desse assunto. Será que é possível? Será que existe alguma alternativa do MEI continuar como MEI mesmo extrapolando o limite de faturamento? Bora falar sobre isso então. Mas antes, claro, eu preciso pedir também a sua ajuda aqui em contrapartida, que é de curtir esse vídeo para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, também ajudar o crescimento aqui do canal. E claro, se você não for inscrito, já se inscreve, porque toda semana eu tô aqui trazendo bastante conteúdo de qualidade como esse, que eu tenho certeza que vai te ajudar demais aí para que você faça as obrigações aí da sua empresa da forma correta e também se mantenha atualizado, certo? Então, curte esse vídeo, se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, que eu tenho certeza que vai ser bastante útil, beleza? A primeira ideia então da galera em um primeiro momento é fazer o cancelamento desse MEI, com a expectativa de que todas as obrigações, inclusive a necessidade de declarar esse faturamento, vai desaparecer com o cancelamento desse CNPJ. Então eu já vou te dizer logo de cara que isso não funciona, porque mesmo realizando a baixa do CNPJ, primeiramente é preciso regularizar as declarações aí que estão em abertas, ou seja, você vai ter que declarar esse faturamento que excedeu o limite, mesmo que você dê baixa nesse CNPJ, a necessidade de regularizar os impostos aí sobre o excesso de faturamento, ela não vai desaparecer com a baixa ou com o cancelamento do CNPJ, beleza? Até porque se fosse fácil assim, ninguém pagaria imposto no Brasil, a gente simplesmente abriria um MEI, faturaria, tudo que a gente quisesse faturar e depois a gente daria baixa nesse CNPJ, porque então esses débitos eles iriam desaparecer. Então, só para ficar atento, isso não acontece, tá? Muita gente acaba fazendo isso e amanhã ou depois, pode se passar inclusive aí 1-2 anos, com certeza essa conta vai chegar e não vai ser nada agradável. Nesse momento, muita gente ainda arrisca a me perguntar, querendo uma
validação da minha parte, se é possível então fazer a declaração anual de faturamento do MEI, declarando um valor menor do que o real para ficar enquadrado aí dentro do limite de faturamento do MEI. Então, para quem ainda não sabe, né, essa prática ela se chama então omissão de receita. Isso é um crime aqui no Brasil, com certeza você já ouviu falar de sonegação de imposto, né? Então, portanto, não espere que você receba aí uma orientação da minha parte para que você omita valores aí da Receita Federal, ou seja, minta para a Receita Federal, porque com certeza, né, é bem provável que isso vai trazer consequências aí para você e para sua empresa no futuro. Então, da minha parte, né, a gente só orienta aquilo que a gente tem certeza que você não vai ter nenhum problema lá no futuro, beleza? Seguindo o raciocínio, então, nesse meio aí da conversa, a gente vai orientando e a pessoa sempre vem com aquela pergunta. Bom, então, se eu fizer lá a declaração do MEI, declarar os 90 mil reais, pagar o imposto, né, sobre o excedente de faturamento, depois de estar tudo certo, regularizado o imposto pago, então eu posso dar baixa nesse MEI, então? Nesse caso, se o MEI resolver fazer tudo da forma correta, então, declarar o valor real do faturamento, pagar o imposto sobre o excedente, regularizar o desenquadramento, né? Se porventura já tiver passado alguns meses ali de janeiro, também fazer o pagamento já como Simples Nacional. Pode sim, não tem nenhum problema pagar, né, todos os impostos, né, calcular direitinho e depois dar baixa nesse mês. Então não tem problema nenhum. Só que aí vem a nova ideia e essa sim já fere alguns princípios aí, pode trazer problema no futuro. Confere só. Muita gente acaba então fazendo, né, a declaração do MEI, declarando o valor correto, pagando o imposto, só que depois de fazer a baixa desse CNPJ, as pessoas vão lá e abrem outro MEI. Mas será que isso é legal? Será que isso não vai trazer problema ali na frente? Então confere aí o que acontece na prática. Na prática, isso não passa de uma manobra irregular para desviar de uma regra que diz que se o MEI ele ultrapassa o limite de faturamento, ele não pode continuar como MEI, ele precisa solicitar o desenquadramento. Então pensa comigo. Eu sou MEI, tô lá trabalhando, faturando normalmente, eu ultrapasso o limite de faturamento, pronto, beleza, eu já sei que eu não posso mais continuar como MEI. E aí o que eu faço? Eu baixo um CNPJ e abro outro para continuar como MEI. Então veja que mesmo existindo uma regra que me diz, né, que eu não posso mais continuar como MEI, eu vou lá, eu fecho, né, baixo um CNPJ e eu abro outro CNPJ para daí continuar como MEI, sendo que o negócio, né, ele vai ser o mesmo, ou seja, eu apenas faço uma troca de CNPJ para tentar driblar aí essa regra. Só para reforçar essa orientação, então, isso que eu tô falando aqui não é uma coisa que eu acho, né, ou que eu quero que você faça, que você pague mais imposto, né, ou que você desenquadre do MEI, mas que realmente se você fizer isso, isso vai ser interpretado, né, como uma manobra irregular pela fiscalização e com certeza você vai ter problemas nesse novo CNPJ no futuro. Nós já atendemos diversos casos aqui no escritório onde a pessoa fez exatamente isso, ultrapassou o limite de faturamento ou então o limite de compras em um CNPJ, foi lá, fez a baixa desse CNPJ que ultrapassou o limite e abriu outro MEI, achando então que ia passar despercebido pela fiscalização. O que aconteceu? Além de continuar com toda aquela situação para resolver no CNPJ anterior, o novo CNPJ também acabou sendo desenquadrado pelo MEI. Ou seja, em vez de um problema para resolver, a pessoa agora tem dois, né? Dois CNPJs aí para fazer toda essa regularização de desenquadramento. Como se não bastasse tudo que eu trouxe até aqui, muitos empreendedores ainda têm a brilhante ideia de usar o nome de parentes aí, da mãe, da avó, de irmão, também aí de namorada, né? De namorado, para abrir então o CNPJ como MEI e fazer as suas operações, né? As suas vendas, sua prestação de serviço, usando o nome então de terceiros. Ou seja, o bom e velho laranja. Nesse momento, então, essa pessoa ela está tentando infringir mais algumas regras aí, inclusive cometer alguns crimes relacionados aí à utilização do nome de outras pessoas, né, para fazer negócios, sem contar com os problemas aí relacionados que podem ocasionar, né, para essa pessoa que está emprestando o nome para que seja aberta uma empresa no nome dela. De novo, reforçando, nós já atendemos diversos casos aqui no escritório em que essa pessoa que emprestou o
nome para que fosse aberto um MEI, então no CPF dela. Já tiveram então inúmeros problemas relacionados aí a, por exemplo, a perder algum tipo de benefício que é vinculado aí à renda daquela pessoa. Também diversos casos em que a pessoa que emprestou o nome não teve acesso ao seguro-desemprego, por exemplo, e até mesmo pessoas que tiveram que devolver o auxílio emergencial que receberam, porque então aí surgiram com uma empresa no nome. E também diversos outros problemas aí que são relacionados a pessoa ter uma empresa no nome e acabar não fazendo todas as obrigações aí que são necessárias. Então presta muita atenção nisso que eu vou te falar agora, porque com certeza você vai encontrar, se você procurar aqui na internet, pessoas te dando, né, orientação da forma errada, sem te alertar das consequências, né, do que pode acontecer no futuro se você fizer alguma dessas coisas que eu trouxe aqui nesse vídeo. Presta atenção agora no que eu vou te falar, o porquê que essas manobras aí elas vão impedir que o seu negócio cresça. Em primeiro lugar, é porque você vai ficar tentando a todo momento ficar enquadrado em uma condição, enquadrado como MEI. Para que isso aconteça, você tem que ficar se mantendo dentro de um limite de faturamento. Ou seja, você está criando um limite até onde a sua empresa pode ir, quando na verdade o seu objetivo deveria ser totalmente o contrário. O seu objetivo deveria ser desenquadrar do MEI, porque aí a sua empresa vai estar crescendo e vai estar dando o próximo passo em relação aí ao faturamento acima desse limite. Em segundo lugar, eu acredito muito, né, que as pessoas que ficam gastando energia para tentar driblar qualquer tipo de regra, né, qualquer tipo de legislação imposta, essa pessoa ela não tem energia, né, para cuidar daquilo que deveria cuidar, ou seja, investir essa energia em estratégias que de fato fariam com que o negócio crescesse. Dito isso, então, novamente, se você está passando por essa situação, ou seja, se você é MEI, se você extrapolou o limite de faturamento, não sabe o que fazer, ou até mesmo se está prestes a estourar o limite de faturamento, se você quiser uma assessoria séria, né, de uma empresa que realmente se preocupa aí com o seu negócio, se preocupa com o que deve ser feito para lá na frente não trazer problemas, que você pode fazer entrar em contato com a gente, que aqui no escritório a gente é especializado, né, em negócios digitais. Uma das coisas que a gente mais faz aqui no escritório é realmente dar esse suporte para MEIs que ultrapassaram o limite de faturamento, né? Grande parte hoje dos nossos clientes que chegam e se tornam clientes mensais da contabilidade aqui do escritório vem dessa situação, da necessidade de regularizar o desenquadramento. Então você pode pegar o meu contato que eu sempre disponibilizo lá na descrição do vídeo, pode me chamar no WhatsApp, você vai falar diretamente comigo e o que eu posso te dizer com toda certeza é que a gente tem muita experiência nesse caso e tanto eu quanto a minha equipe aqui no escritório, a gente está 100% preparado para te dar todo esse suporte que você precisa para que essa transição de MEI para ME ela seja o mais tranquila possível para você, para que você não sofra, né, essas mudanças aí no seu negócio, beleza? Então pode contar com a gente, novamente pega o meu contato na descrição, me chama no WhatsApp que com certeza a gente pode te ajudar, combinado? Na sequência eu vou deixar mais algumas indicações aqui de conteúdo também na descrição do vídeo, mais alguns links aí de outros vídeos que com certeza vão te ajudar a entender tudo que muda no seu negócio a partir do momento que você precisa deixar de ser MEI. E também já fica o convite para seguir o nosso trabalho lá no Insta, diariamente a gente está por lá também tirando algumas dúvidas, trazendo também um conteúdo em outro formato que também vai ser bastante útil para você. Temos ainda um grupo no Telegram, onde tem vários microempreendedores lá compartilhando suas dúvidas, então a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, né? A gente está por lá também ajudando a galera, então fica à vontade de participar por lá, tudo que você precisa encontra aqui na descrição do vídeo. Pode deixar seu comentário também aqui que a gente responde, enfim, existem inúmeras maneiras daí de você se comunicar com a gente e a gente conseguir ajudar, beleza? Grande abraço, até o próximo vídeo.